Bíblia completa em um ano, dia 288. Marcos 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito imundo, gritou: Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, respondeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito imundo soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foi para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então, Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim.
Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Marcos 2. Dias depois, Jesus retornou a Cafarnaum. A notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os pecadores. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, alguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo? O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho se arrebentaria e tanto o vinho como o recipiente se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi
quando ele e seus companheiros tiveram fome, ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos imundos se atiravam no chão na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Ele está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu, com uma comparação: como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito imundo. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bíblia completa em um ano, final do dia 288.